Muito boa tarde a todos e a todas que nos estão a ouvir neste momento através do YouTube. Vamos dar início a mais um webinar da Direção-Geral da Educação e desta vez com o tema Navegar em Segurança e Pagamentos Digitais. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aos colegas do Banco de Portugal pela organização desta sessão tão pertinente nos dias de hoje. De acordo com as informações mais recentes, nós sabemos que 75% da população portuguesa, cerca de 7 milhões de pessoas, utilizam a internet e 3,8 milhões desses utilizadores fazem compras online. E sabemos que o PayPal é o método mais utilizado em Portugal, mas são igualmente utilizados o MBWay, o MBNet, cartões Visa, o Revolut e tantos outros, dos quais iremos ouvir falar aqui esta tarde. E bem sabemos que tudo isto representa um enorme desafio à segurança e estamos sempre sujeitos a ameaças, a ataques, a fraudes, através das redes digitais de comunicação. E é por isso que entendemos que é tão pertinente este tema, pois as boas práticas evitam precisamente o phishing, o farming, o spyware, que são estes termos que nós ouvimos de vez em quando e que são frequentemente ouvidos quando se fala de transações eletrónicas e que nos atemorizam a todos, como clientes bancários que somos e cada vez mais habituados a lidar virtualmente com as instituições onde mantemos as nossas poupanças, os nossos depósitos. Agradecemos a todos os que nos estão a seguir online através do YouTube, agradecemos igualmente as questões que nos foram colocadas com antecedência e que se revestem da máxima pertinência, como por exemplo, tenho aqui duas questões interessantes, alguém que tenha acesso ao meu telemóvel consegue retirar dinheiro da minha conta através do MBWay? E outra questão, por exemplo, se eu tiver problemas com o meu cartão Revolut, posso dirigir-me ao Banco de Portugal? E muitas outras questões foram colocadas. Para conhecer a resposta a algumas destas questões, nós temos hoje connosco a doutora Ida Correia, que nos vai falar de segurança digital, temos o doutor Pedro Dias, que nos vai falar de pagamentos digitais, e a moderar a sessão o doutor Tiago Fernandes, a quem agradeço desde já a disponibilidade demonstrada para estar connosco. No final teremos um espaço para respostas a outras questões que entretanto forem surgindo ao longo da sessão e que podem ir colocando através do canal do YouTube. Para dar início à sessão de hoje, temos connosco o Dr. José Vítor Pedroso, o Sr. Diretor-Geral da Direção-Geral da Educação, e a Dra. Maria Lúcia Leitão, Diretora do Departamento de Supervisão Comportamental do Banco de Portugal, a quem agradeço igualmente a disponibilidade demonstrada e a quem passo desde já a palavra. Dr. José Vítor Pedroso. Boa tarde a todos e a todas. Breves palavras, apenas para saudar este webinar e, sobretudo, a parceria com o Banco de Portugal, que é uma parceria já antiga, tem-nos permitido trabalhar nos últimos anos a educação financeira como uma das áreas fundamentais da educação para a cidadania. Temos vindo criámos um referencial de educação financeira, publicámos tanto em formato digital como analógico várias publicações, vários manuais para os alunos e temos vindo todos anualmente a realizar um concurso para as escolas, este ano também para os professores, assim como outros eventos, seminários, etc. Inauguramos hoje o primeiro webinar conjunto e é com enorme prazer que assinalo, que reflete, por um lado, esta transição digital que se faz não apenas na educação, mas também na área financeira. Essa é uma transição progressiva, tem vindo a acontecer, mas eu penso que a velocidade com que esta transição se faz, se reflete no nosso dia-a-dia. Cada vez menos utilizamos o papel moeda, o velho papel moeda e utilizamos os meios digitais. Isto, nomeadamente com a utilização da internet, torna este webinar muito, muito importante e é com muito prazer que nos associamos mais uma vez e saudamos esta iniciativa conjunta. Passo desde já a palavra à doutora Lúcia Leitão por mais esta iniciativa, as minhas felicitações.
Muito obrigada. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Ministério da Educação, queria agradecer à Direção-Geral da Educação, em particular ao Dr. José Vitor Pedroso, por mais esta oportunidade desta iniciativa conjunta. Eu gostaria, como o fez, de recordar também que o Banco de Portugal trabalha com o Ministério da Educação na formação financeira desde 2010. Em 2011, o Banco de Portugal, a CMVM e a Autoridade de Seguros, Fundos e Pensões criaram o Plano Nacional de Formação Financeira, uma iniciativa desde logo dirigida aos jovens, os jovens que são os consumidores de produtos financeiros da amanhã. A formação financeira sempre foi por nós entendida nas suas três componentes, a componente das atitudes e dos comportamentos, para além, obviamente, dos conhecimentos financeiros, das características e os riscos dos produtos financeiros, e nada melhor começar desde a pré-escola, desde o ensino pré-escolar, a trabalhar atitudes e comportamentos, como o Sr. Diretor sabe muito bem, e os professores que nos estão a ouvir também sabem quão importante isso é. Como eu disse, desde 2010 trabalhamos em conjunto, em 2011 participámos na criação do Plano Nacional de Formação Financeira, que contou logo com um conjunto de parceiros e logo com a Direção-Geral da Educação. Nós, em 2012, lançámos o concurso Todos Contam. Em 2013, com o Ministério da Educação, foi preparado o referencial de educação financeira. Em 2014 começámos a fazer a formação de professores com o apoio do Ministério da Educação. Em 2015 começámos a lançar os cadernos de educação financeira para o primeiro ciclo, para o segundo ciclo, para o terceiro ciclo. Estamos agora a preparar o caderno de educação financeira para o ensino secundário. Os projetos são muito vastos, ficámos muito contentes com a participação do Ministério da Educação no PISA financeiro em 2018, no compromisso de voltar a participar na próxima edição. Os resultados foram muito positivos e internacionalmente reconhecidos para Portugal. E nós estamos, desde a primeira hora, portanto, a promover a formação financeira junto dos jovens, que são um fator de multiplicação da formação financeira também junto dos seus encarregados de educação, da população adulta e também, por que não, reconhecê-lo dos próprios professores. O Banco de Portugal é um elemento que dinamiza o Plano Nacional de Formação Financeira. Para o Banco de Portugal, a formação financeira é uma componente estratégica da atuação do Banco de Portugal, em particular a formação financeira digital. Nós, em 2018, o Banco de Portugal lançou um projeto para sensibilizar os jovens para a segurança na utilização dos canais digitais. Todos nós sabemos que é importante utilizar os canais digitais de forma segura. Mais importante é quando estamos a proceder à realização de operações financeiras. O risco que incorremos na perda de alguns dos nossos bens, dos nossos ativos, é muito elevado. Também na perda da privacidade também é um risco muito elevado. Portanto, a formação financeira digital é um projeto que o Banco de Portugal vem desenvolvendo, lançou a campanha Fica a Dica, que hoje vamos ter oportunidade de falar, que já tem sido promovida junto, em particular, do terceiro ciclo do ensino básico e do ensino secundário. Nós lançámos a Fica a Dica junto dos alunos através do Instagram, mas temos uma brochura com as principais dicas que se encontram também essas brochuras disponíveis nas vossas escolas, porque o Banco de Portugal distribuiu e está disponível para continuar a distribuir gratuitamente a brochura da Fica a Dica, junto às escolas, junto às bibliotecas escolares, mas também podem proceder ao descarregar, ao download desta brochura através do acesso ao portal do cliente bancário, que é um portal que o Banco de Portugal tem disponível para os clientes bancários, com informação relevante sobre os seus direitos e os seus deveres, também com dicas de formação financeira, ou através do portal Todos Contam, que é o portal do Plano Nacional de Formação Financeira. Nós hoje sabemos que é possível fazer pagamentos através dos canais digitais. É possível utilizar apenas o nosso computador, mas também é possível utilizar um tablet. É possível utilizar inclusivamente o nosso smartphone. Nós temos os serviços financeiros
através do telemóvel. Eles entram-nos para o nosso dia-a-dia através do telemóvel. Isso é muito conveniente em qualquer sítio, em qualquer lugar, a qualquer momento, nós podemos realizar produtos, a ter acesso e realizar transações financeiras. Mas é preciso ter atenção que o acesso a produtos financeiros tem riscos específicos e riscos que, como eu disse há pouco, nos canais digitais podem ser até mais significativos. Nós hoje em dia podemos fazer praticamente tudo através dos canais digitais, não só pagamentos, podemos inclusivamente abrir uma conta à ordem, podemos obter um empréstimo bancário, tudo isto nos está disponível hoje em dia a todos nós, de forma simples, de forma célere. Mas é importante, volto a sublinhar, que conheçamos as precauções, a atuação que nós temos de ter adequada quando utilizamos os canais digitais para proceder à aquisição de um produto financeiro. E nós, se antes desta pandemia já utilizávamos os canais digitais, muito mais estamos agora a ser sujeitos à necessidade de utilizar os canais digitais. E é importante que todos saibamos que as instituições financeiras são obrigadas a disponibilizar mecanismos de precaução e a assumir, por vezes, o risco em nome dos clientes. Mas os clientes têm também de assumir procedimentos de precaução, cumprir com as normas que estão definidas para que essa proteção seja efetivamente adequada e assegurada. Hoje vamos falar da cibersegurança com enfoque particular nos serviços financeiros. Vamos falar sobre pagamentos digitais, tal como disse a doutora Maria Teresa Godinho. Mas nós gostaríamos, e eu sou um bocadinho oportunista, de nos disponibilizar para falar também outro dia sobre a abertura de conta nos canais digitais, sobre os empréstimos bancários, sobre os outros produtos financeiros que estão disponíveis nos canais digitais. Esta é uma primeira sessão. Nós estamos aqui convosco para dialogar e tirar dúvidas, com certeza muito ficará por dizer, é impossível dizermos tudo em tão pouco tempo, mas estamos sempre disponíveis, contem connosco, já agora eu terminaria também com o lema todos contam e portanto contamos também convosco. Muito obrigada e é com muito gosto que o Banco de Portugal se associa a esta iniciativa. Muito obrigado, em primeiro lugar boa tarde. Ainda não os tinha dito, eu sou o Tiago Fernandes, vou estar a moderar esta conversa. Queria, em primeiro lugar, agradecer as intervenções anteriores, que era a intervenção do Sr. Diretor-Geral da Educação, o Sr. Dr. José Vítor Pedroso, e também agradecer à Sra. Diretora do Departamento de Supervisão Comportamental do Banco de Portugal, a Dra. Lúcia Leitão. Ambos acabaram por assinalar aqui a pertinência deste tema e até mesmo a premência do tema, muito até pelo contexto peculiar que atravessamos, mas vai para além disso, não é? É de facto um tema muito atual e sobre o qual haverá muito a dizer, como acabou de referir a doutora Lúcia Leitão. Eu vou apenas recordar aqui um bocadinho a estrutura da nossa conversa de hoje, deste webinar, para depois passar então a palavra aos nossos oradores. Nós vamos ter a engenheira Ida Correia, que é responsável do Programa de Consciencialização em Cibersegurança do Banco de Portugal, que nos vai falar dos riscos associados à utilização de canais digitais e também sobre alguns cuidados genéricos a ter. E, seguidamente, vamos ter a intervenção do Dr. Pedro Dias, que é o coordenador da área de consultoria jurídica do Departamento de Supervisão Comportamental do Banco de Portugal. O Dr. Pedro Dias abordará o tema da contratação dos serviços bancários digitais, na perspectiva dos riscos, por um lado, e dos cuidados a ter a esse propósito, e falará de alguns temas que já foram inclusivamente referidos aqui, como temas de autenticação forte, enfim, formas de pagamento. Tudo isso será abordado nessa intervenção do Dr. Pedro Dias. Depois, por fim, teremos um espaço para perguntas, como também já foi referido, e essas perguntas, enfim, nós procuraremos responder o máximo possível dentro do tempo que temos, que é naturalmente curto. Antes de passar a palavra aos nossos oradores, eu queria só pegar num ponto que a doutora Lúcia referiu, a questão da campanha Fica a Dica, e julgo que seria útil para que todos percebamos um bocadinho aquilo que está em causa. Nós poderíamos ver um breve vídeo
sobre o Fica a Dica, para que todos pudessem até visualmente perceber daquilo que estamos a falar e o tipo de dicas que este documento e esta campanha trazem consigo. Então vou partilhar aqui um breve vídeo para que todos possamos ver. Através de computadores, tablets ou smartphones, podemos aceder a canais digitais para fazer pagamentos ou contratar produtos financeiros em qualquer altura e em qualquer lugar, de forma rápida e conveniente. Mas a utilização destes canais acarreta riscos, em particular de segurança. O Banco de Portugal lançou a campanha Fica a Dica para promover uma utilização segura destes canais. Esta campanha é especialmente dirigida aos jovens que são utilizadores mais frequentes das novas tecnologias. A campanha foi lançada pelo Banco de Portugal através das redes sociais e do portal do cliente bancário. Uma brochura com as 5 principais dicas da campanha foi distribuída pelas escolas de todo o país. A primeira dica, não faças da internet um jogo de alto risco, alerta para os perigos a que estamos expostos ao navegar na internet, como o phishing, o farming, o spyware ou o SIM card swap. Para prevenir estes riscos, devemos proteger o computador, tablet ou telemóvel com que acedemos à internet, bem como os nossos dados pessoais. A segunda dica, o telemóvel revela demasiado sobre ti, lembra que hoje em dia o nosso telemóvel armazena muita informação confidencial e que o utilizamos para tudo e em qualquer lugar. Por isso, devemos prevenir o acesso indevido ao nosso equipamento, proteger as ligações à internet e ter cuidado para só utilizar apps seguras. A terceira dica, pensa antes de postar, chama a atenção que a partilha de informações pessoais através das redes sociais tem riscos. Tudo o que publicamos nas redes sociais pode ser visto e partilhado por outros e pode ser utilizado de forma fraudulenta. É importante não divulgarmos dados pessoais desnecessariamente e gerir de forma adequada as definições de privacidade do nosso perfil. A quarta dica, não compres gato por lebre. Apresenta os cuidados a ter para fazer compras online em segurança. Devemos, por exemplo, obter previamente informação sobre o vendedor, verificar os mecanismos de segurança do site onde vamos fazer a compra e escolher um método de pagamento seguro. A quinta e última dica, não cedas à fraude, reúne um conjunto de recomendações sobre o que fazer no caso de perdermos um cartão bancário, de nos tirarem dinheiro da conta sem autorização ou de suspeitarmos de que fomos vítimas de fraude. É importante agirmos rápido e conhecermos os nossos direitos e deveres. Fica a dica para navegares online em segurança. Para saberes mais, lê a brochura, consulta o portal do cliente bancário e discute este tema com os teus professores e com os teus pais. Bom, e fica então dada esta dica, que é ela própria um convite a que possam depois aceder a estes conteúdos e, como foi referido também pela doutora Lúcia Leitão, é sempre possível fazer o download deste documento no portal do cliente bancário e, inclusivamente, entrar em contacto com o Banco de Portugal para colocar mais algumas questões sobre esta campanha. Não vou demorar muito mais, há de facto muito a dizer sobre este tema e eu vou passar desde já a palavra à engenheira Ida Correia, que nos vai falar um bocadinho, como disse, sobre os riscos dos canais digitais, os cuidados a ter e alguns exemplos práticos sobre estas matérias. Vou passar então a palavra. Até já. Obrigado, Tiago. Boa tarde a todos. Então vamos falar dos principais riscos associados aos canais digitais. Eu vou partilhar aqui a minha apresentação. Cada vez mais, hoje em dia, se ouve falar de hackers e piratas informáticos que acedem a dados pessoais através de falhas no computador, no tablet, nos telemóveis, etc. Hoje vamos falar de 4 tipos de fraudes online, mais associadas a fraudes financeiras. Vamos ter como objetivos conhecê-las e saber como nos havemos de proteger. 95% dos ataques informáticos iniciam-se por phishing, que ocorre quando os hackers se fazem passar por uma instituição ou empresa fidedigna e tentam obter informações pessoais. Isto ocorre através de e-mails duvidosos com links
que vão remeter para páginas falsas que imitam, por exemplo, o site do nosso banco e vão solicitar um conjunto de dados. Vamos ver de seguida um exemplo de um e-mail de phishing e ver quais são os sinais de alerta a que temos que estar atentos quando recebemos um e-mail para verificarmos se é de phishing ou se é fidedigno. Primeiro, devemos sempre ver o endereço do remetente. Nem sempre o endereço é legítimo. Neste caso, por exemplo, vem do ACME Corp, no entanto, no endereço tem ACNE. Segundo, desconfiar sempre de e-mails que tenham saudações vagas e impessoais. As empresas legítimas dirigem-se sempre a si pelo seu nome. Terem atenção à hora em que foi enviado o e-mail. Se for um e-mail corporativo, de certeza que não será enviado a estas horas da manhã. Temos que também ter em atenção o assunto do e-mail. Os atacantes utilizam a sensação de urgente para nos provocar uma reação emocional, de forma a que cliquemos antes de pensar. Portanto, é preciso muito cuidado com estes e-mails com sensações de urgência. Outra coisa que temos que estar atentos é o conteúdo do e-mail. Verificar se tem erros gramaticais, se tem erros ortográficos. Isso é um sinal de que é um e-mail de phishing. Uma das coisas mais importantes a verificar no e-mail é o link. Temos que passar sempre o rato sobre o link e ver para onde é que efetivamente esse link nos está a redirecionar. E finalmente, temos que ter sempre em atenção ao descarregar anexos. Não deve descarregar anexos de fontes desconhecidas, nem que venham que não estejam a ser esperados. Portanto, estes são os sinais de alerta a ter em conta quando recebe um e-mail. Vamos ver agora a diferença da leitura entre um e-mail de phishing recebido no computador e um e-mail de phishing recebido no telemóvel. Do lado esquerdo temos o e-mail recebido no computador e verificamos que o remetente está escrito por extenso. No telemóvel, o remetente não tem endereço visível. É preciso sempre clicar em cima para se poder ver o endereço completo. Isto é muito importante. Nem toda a gente sabe que tem que clicar em cima para poder ver o endereço completo. Em seguida, também podemos sempre passar podemos e devemos passar sempre o rato sobre o link num e-mail que venha através do computador. No entanto, através do telemóvel isso não é possível. Portanto, não abra links em mensagens de texto. Com boas práticas, por exemplo, se recebeu um e-mail da PayPal, em vez de clicar no link, aceda diretamente à sua conta, ao endereço oficial da PayPal e verifique qual é o problema que existe com a sua conta. Vamos ver agora uma típica fraude de phishing, mas através de mensagens de texto, de SMS, que é denominada de smishing. Como já falámos anteriormente, não deve carregar em links que receba por mensagens de texto. Como pode ver aqui na imagem do lado direito, temos uma mensagem de texto que veio para o telemóvel em que não deve carregar no link. Se tiver dúvidas em relação ao conteúdo desta mensagem, aceda diretamente ao endereço do seu banco e verifique qual é o problema que existe com a sua conta. Não se esqueça que os criminosos atacam dispositivos móveis da mesma forma que atacam qualquer dispositivo ou computador. Outro tipo de phishing, que é o vishing, denominado vishing porque é feito através de chamadas telefónicas, em que os atacantes se fazem passar por organizações fidedignas de forma a nos convencer a revelar informações pessoais e confidenciais. Portanto, verifique sempre a identidade de quem ligou antes de fornecer qualquer informação. Em caso de dúvida, ligue de volta para essa pessoa através de um número conhecido e oficial. Outro tipo de fraude online, muito comum em fraudes financeiras, é o pharming, que ocorre quando um vírus informático instalado no computador vai fazer um redirecionamento de um link para uma página falsa na internet, denominada página spam. Em alguns casos, esta página é em tudo idêntica ao site original e vai permitir aos atacantes obter toda a informação pessoal que nós introduzimos. Este vírus pode ser instalado sem sequer dar por isso, ao fazer o download de um ficheiro aparentemente inofensivo.
Portanto, é preciso muito cuidado com downloads de ficheiros ou downloads de aplicações. Temos aqui 2 exemplos de farming. Do lado esquerdo verificamos que é uma página em tudo semelhante ao login na Apple ID, mas se verificarmos com atenção o endereço na barra acima, verificamos que ela não está a enviar-nos para o Apple ID, está a enviar-nos para um outro site com uma série de números aleatórios que nitidamente é um site falso. Do lado direito temos uma página tudo idêntica à do login da Amazon, mas novamente, se verificarmos com cuidado o endereço, verificamos que Amazon está escrito com 2 M's. Basta uma pequena letra, uma pequena alteração para que o site já não seja fidedigno e seja um site falso. Outro tipo de fraude online também muito comum é o spyware, que ocorre quando um programa malicioso instalado no computador, sem que nós saibamos, vai espiar o equipamento e os dados. Portanto, este programa, tal como já foi referido anteriormente, pode ser instalado sem saber ao fazer o download de um ficheiro, aparentemente inofensivo. Esse programa vai detectar se está a aceder a sites protegidos, como páginas do home banking, e vai registar os dados que inserir no computador, até mesmo todas as teclas que clicar. Podemos ver aqui neste exemplo que aplicações aparentemente inofensivas, como estas que existem aqui do lado esquerdo, podem conter spyware. Portanto, convém sempre descarregar só aplicações de lojas oficiais e mesmo assim há que ter alguns cuidados que vou referir mais à frente. Aconselhamos sempre o uso de ferramentas de detecção e proteção, nomeadamente se for um cliente Windows, tem um software gratuito que é o Windows Defender que aconselhamos a que não desabilite. Finalmente vamos falar sobre o último tipo de fraude online, que é o SIM card swap, em que os atacantes recolhem informações sobre uma determinada pessoa e fazem-se passar por essa pessoa numa loja de telecomunicações pedindo uma segunda via do seu cartão de telemóvel. Isto vai permitir que todas as chamadas e os SMS recebidos, incluindo one-time passwords e outras passwords, sejam direcionadas para o cartão de telemóvel que está na posse do atacante, que depois irá indevidamente utilizar essas informações. Falando destes 4 tipos de fraude online, convém agora saber os cuidados a ter nesta utilização dos canais digitais e a forma de se proteger. Vamos ver primeiro como proteger o computador, o tablet ou o telemóvel. Defina passwords e crie sequências de bloqueio de ecrã. Não permita que sites ou aplicações que têm informação confidencial se iniciem automaticamente, sem fazer previamente o login. Mantenha-se sempre atualizado o sistema operativo, os programas de antivírus e anti-spyware. Nunca deixe o seu equipamento abandonado. Preste atenção às falsas chamadas de suporte informático que, como falámos anteriormente, são denominadas de phishing. Instale apenas aplicações fidedignas através das aplicações oficiais, das lojas de aplicações oficiais. Verifique as permissões de acesso aos dados exigidos pelas aplicações. Não descarregue as aplicações que exijam permissões aparentemente excessivas. Esteja atento ao número de reviews e pesquise na internet antes de instalar qualquer aplicação. Finalmente, faça uma revisão periódica das aplicações que tem no telemóvel e apague as que já não utiliza. Vamos ver agora como proteger as ligações de internet. Não se liga a redes Wi-Fi públicas ou desconhecidas. Não abre e-mails de caráter duvidoso, deve desconfiar e informar-se diretamente dos canais oficiais da entidade que alegadamente o está a contatar. No e-mail verifique sempre o endereço do remetente e não apenas o seu nome, como nos exemplos que referi anteriormente dos e-mails recebidos no PC e os e-mails recebidos no telemóvel. Não abra anexos de e-mails enviados por remetentes que não conhece. E não clique em links desconhecidos, nem faça downloads de fontes desconhecidas. Verifique sempre o endereço a que pretende aceder, se tem HTTPS e se aparece um cadeado a verde, onde pode clicar e ver se o certificado digital é pertencente ao endereço a que quer aceder e se está válido.
verifique se o endereço a que pretende aceder é o endereço oficial da entidade. Basta uma pequena letra para já ser direcionado para um site falso. Digite sempre o endereço eletrónico ao qual pretende aceder em vez de utilizar um link. Teste se o site é seguro usando o truque da senha errada. Se introduzir credenciais erradas num determinado site e esse site passar ao ecrã seguinte, quer dizer que esse site é falso, porque não fez a validação das suas credenciais. E finalmente termine sempre a sessão quando aceder ao website do seu banco. Por último, vamos ver como proteger os dados. Não divulgue as suas passwords a terceiros, crie passwords difíceis de adivinhar e utilize passwords diferentes para diferentes contas. Por exemplo, pode utilizar uma frase que tenha sentido para si. Neste caso tem aqui um exemplo que é será que chove amanhã, em que cada palavra se inicia por uma maiúscula e substituímos o E por um 3 e o A por o arroba. Portanto, são palavras difíceis que se calhar não são tão difíceis de memorizar desde que tenham uma frase com sentido para si. No entanto, como deve utilizar diferentes passwords para diferentes contas, convém sempre utilizar um gestor de passwords, não as escreva em papel ou noutra informação qualquer no computador. Pode utilizar um gestor de passwords, como o KeePass. Não introduza dados pessoais em sites que não conheça ou cuja autenticidade desconfie. E por último, olhe à sua volta antes de inserir o PIN do telemóvel ou no multibanco, porque há sempre pessoas à volta a tentar descobrir o que é que vai digitar. E isto é chamado o shoulder surfing. E com isto vou acabar a apresentação. Muito obrigado e qualquer pergunta que tenham podem colocar. Vou passar agora ao Tiago. Muito obrigado. As perguntas de facto depois poderão existir e no final olharemos para várias delas e procuraremos responder. São de facto cuidados muitas vezes simples, não é? E há aqui um ponto que me parece essencial que tem a ver com este binómio entre a prudência por um lado e o excesso de confiança por outro, não é? Muitas vezes estamos a falar de jovens, por exemplo, que têm à vontade com as tecnologias e com a utilização destes canais, o que por um lado é bom e desejável, claro, por outro pode gerar aqui um fenómeno de excesso de confiança que leva a que os cuidados mais básicos, mais essenciais, não sejam adotados. Muitas das coisas que foram aqui referidas são de facto muito simples, não é? Desde passar o cursor do rato por cima de um link para ver o que é que aparece se clicarmos nesse link. É fácil, toda a gente conseguirá fazer, não é? Resta saber se fazemos isso no dia a dia ou não, e acho que esse é um ponto muito importante. Obrigado, Ida, porque de facto são cuidados simples de ter, mas que não devemos ignorar só porque são simples, e na verdade há aqui alguns pontos que foram referidos que me parecem interessantes, como esta questão dos jogos, não é? A possibilidade de fazer download de jogos para o telemóvel, e as lojas oficiais, que devem ser os canais utilizados para isso, mas muitas vezes podemos ir ver os comentários, as reviews, as críticas desses jogos, para perceber o que é que dizem desses mesmos jogos, não é? E muitas vezes na segunda página, se formos lá ver, se tratar de uma aplicação fraudulenta, por exemplo, já começamos às vezes a ver comentários de pessoas que foram vítimas dessas práticas e enfim, são de facto movimentos e gestos relativamente simples, nada disto numa primeira camada de prudência, parecem ser coisas muito simples. O desafio é saber se as cumprimos e se as observamos ou não no nosso dia-a-dia, e isto é tanto verdade para uma pessoa que está à vontade com as tecnologias, como para uma pessoa que está menos à vontade. Há questões como o truque da senha errada, por exemplo, que também foi referida, que se calhar também são aplicáveis na nossa próxima intervenção do Dr. Pedro Dias, porque de facto isto que foi referido são questões gerais, mas depois temos outras que se colocam a propósito da utilização de serviços bancários, designadamente através dos canais digitais. Este recurso aos produtos financeiros
através dos canais digitais, em particular para realizar pagamentos, que é um dos pontos que é muito referido e que já foi referido no início deste webinar. Para isso temos connosco o Dr. Pedro Dias, que é, como referi há pouco, o coordenador da área de consultoria jurídica do Departamento de Supervisão Comportamental do Banco de Portugal, que nos vai falar deste tema e de outros. Pedro, o microfone está agora aí desse lado. Obrigado. Muito boa tarde a todos. É com enorme prazer que aqui estou a falar convosco. Não é a primeira vez que falo com professores, faço formação com professores, todavia é a primeira vez que eu faço com este modelo, com este formato. Portanto, queria começar a minha intervenção por pedir desculpa por alguma falha que cometa, que resulta da minha inexperiência com este canal. Bom, como resulta claro das intervenções que me precederam, a realização de pagamentos eletrónicos, em especial nos canais digitais, a par de todos os benefícios que apresentam e que são manifestos, a sua conveniência, a sua rapidez, a possibilidade de fazer compras à distância, sem presença física, que é um aspecto muito importante, sobretudo neste contexto que infelizmente vivemos, a par desses benefícios todos, apresenta também riscos. E, portanto, é fundamental que os consumidores se previnam. Os consumidores, os clientes bancários, são os principais garantes da sua própria segurança. E a segurança, na utilização dos canais digitais, é, de facto, a palavra-chave deste webinar. E, naturalmente, todas as dicas que nos foram deixadas aqui pela doutora Ida Correia, na intervenção anterior, são muito úteis. Mas gostaria de referir também que existem já mecanismos implementados que têm em vista exatamente mitigar os riscos de segurança na realização de pagamentos. E um desses mecanismos é a autenticação forte do cliente, que é obrigatória para as instituições para a realização de um conjunto de operações desde 14 de setembro de 2019. E em que é que consiste esta autenticação forte? Em termos muito simples, significa que as instituições têm de implementar métodos robustos para comprovar que a pessoa que quer realizar uma determinada operação de pagamento é efetivamente o titular daquela conta que vai ser movimentada, é efetivamente o titular do cartão, enfim, é a pessoa que tem legitimidade para realizar essa mesma operação. A autenticação forte é obrigatória sempre que nós, por exemplo, queremos consultar os nossos movimentos a partir do home banking ou a partir da app da instituição, sempre que queremos realizar um pagamento ou sempre, por exemplo, que queremos programar uma transferência regular ou queremos alterar os nossos dados, os dados da nossa conta. E em que é que na prática consiste esta autenticação forte? Consiste na conjugação de pelo menos 2 elementos de identificação que pertençam a categorias distintas daquelas que eu vos vou referir. A categoria de inerência, significa algo do próprio cliente, que é inerente ao próprio cliente, como por exemplo uma impressão digital, ou reconhecimento facial, ou reconhecimento de voz, uma característica do próprio cliente. Um elemento da categoria de conhecimento, algo que só o cliente conhece, que é o que acontece, por exemplo, com um PIN ou com uma password, ou um elemento da categoria de posse, algo que só o cliente possui, como é o caso, por exemplo, de um telemóvel, e que pode ser comprovado, por exemplo, neste caso do telemóvel, através do envio de um código por SMS. Portanto, conseguimos ter autenticação forte se a instituição, para a realização de alguma destas operações, exigir que o cliente comprove pelo menos 2 destes 2 elementos pertencentes a categorias distintas. Vou-vos dar um exemplo só para se tornar um bocadinho mais real, mas certamente já se confrontaram com esta exigência da parte das instituições, sempre que, por exemplo, acedem ao vosso home banking para consultar os vossos dados das contas. Por exemplo, do lado esquerdo temos exemplos de conjugações de autenticação forte que são admissíveis. Uma palavra passe conjugada, por exemplo, com um código enviado por SMS para o telemóvel. A mesma coisa se diga da segunda conjugação, uma impressão digital conjugada com um código enviado por SMS para o telemóvel. Estão em causa, em cada uma destas situações, 2 elementos pertencentes a categorias distintas. No primeiro caso, um elemento pertencente à categoria de conhecimento e um elemento pertencente à categoria de posse, e no segundo caso,
um elemento pertencente à categoria de inerência conjugado com um elemento pertencente à categoria de posse. Do lado direito, pelo contrário, temos conjugações que não asseguram esta autenticação forte. Seja porque, na primeira situação, estão em causa elementos pertencentes à mesma categoria, à categoria de conhecimento, seja porque, na segunda conjugação, um dos elementos, que são as coordenadas do cartão matriz, são consideradas, hoje em dia, menos fiáveis, não garantem o mesmo nível de segurança, o mesmo nível de robustez na autenticação do cliente. Isto não significa que a instituição não solicite os dados do cartão matriz, e várias instituições continuam a fazê-lo, mas devem conjugar este elemento com outros elementos que assegurem essa autenticação forte. As instituições, e provavelmente estarão a pensar exatamente nessas situações, as instituições têm algumas situações em que podem não exigir essa autenticação forte da parte dos clientes. É o caso, por exemplo, de operações que, pelo montante envolvido ou pela sua regularidade, não apresentam risco significativo. Por exemplo, pagamentos realizados através de contactless ou pagamentos feitos através da via verde não estão sujeitos, estão isentos desta obrigação de autenticação forte. De igual modo, as instituições podem não exigir autenticação forte sempre que, por exemplo, o consumidor quer consultar os seus dados, os dados das suas contas a partir do home banking. A partir do momento em que o cliente acede uma vez e lhe é exigida esta autenticação forte, durante os 90 dias subsequentes, a instituição pode, se assim o entender, não exigir essa autenticação forte. Okay? Isto não significa que o cliente esteja menos protegido, porque, na realidade, se a instituição não exigir esta autenticação forte, eventuais perdas financeiras que resultem da realização de uma operação serão da responsabilidade da instituição. Okay? E, portanto, há aqui uma proteção dos consumidores. Mas gostaria de me meter um pouco nos pagamentos através da tecnologia contactless, que tantas questões e tantas dúvidas têm suscitado. A tecnologia contactless é uma tecnologia muito conveniente para a realização de pagamentos, na medida em que permitem fazer compras sem necessidade de introduzir um cartão de pagamento no TPA, no Terminal de Pagamento Automático, e de introduzir o PIN. Naturalmente que esta tecnologia surge muitas vezes associada a menos segurança. As pessoas têm receio de que pessoas menos bem intencionadas realizem pagamentos sem que a pessoa se aperceba. Mas, na verdade, trata-se de um meio de pagamento bastante seguro. Desde logo porque a pessoa pode realizar pagamentos sem necessidade de passar o seu cartão de pagamento ao vendedor, por exemplo, ao comerciante. E também não tem de introduzir o seu PIN, o que evita aquele risco de que falou a minha colega há pouco, do shoulder surfing. Portanto, pode fazer este pagamento de forma absolutamente segura e de forma perfeitamente segura. Para além disso, trata-se de os emitentes dos cartões estabeleceram limites que têm de ser observados para que seja possível realizar estes pagamentos. Existe um montante máximo que pode ser um montante máximo para a realização destes pagamentos sem introdução de PIN, 50 €. Este montante foi recentemente aumentado exatamente para promover a utilização desta tecnologia e também um limite de transações consecutivas, 150 € ou 5 transações consecutivas, após as quais o cliente terá de introduzir o seu PIN. Gostaria também de referir a situação das compras online com cartão. Neste momento, ainda é possível, como sabem, realizar compras online, por exemplo, com a introdução dos dados do cartão de crédito. Todavia, esta possibilidade deixará de ser possível a partir de 1 de janeiro de 2021, na medida que a partir desta data será obrigatório para todas as situações, embora algumas instituições já o façam, garantir a autenticação forte do cliente. Vamos agora falar dos pagamentos digitais e das cautelas e dos riscos associados à realização destes pagamentos. Trata-se de meios de formas de pagamento muito convenientes, muito rápidas, como eu referi, mas para que sejam utilizadas com segurança é fundamental que o cliente conheça as suas características, conheça o seu modo de funcionamento e que as utilize de forma adequada. Por exemplo,
Existem, importa referir aqui, os cartões virtuais, os cartões gerados eletronicamente, que permitem a realização de compras na internet sem necessidade de apresentar os dados físicos do cartão real, a possibilidade de realizar transferências na hora, transferências imediatas, a possibilidade de fazer pagamentos digitais. Tudo isto é super conveniente para os consumidores, mas é importante que eles conheçam os seus riscos e conheçam as características dos produtos. É também importante que conheçam os custos associados a cada um destes meios de pagamento e custos esses que variam não só em função do meio de pagamento, como também em função do canal que é utilizado. O comparador de comissões disponível no portal do cliente bancário é um instrumento útil que pode ser consultado para a recolha de informação adicional. Adicionalmente, e em complemento a todas as cautelas e todos os cuidados que foram referidos na intervenção anterior, é fundamental que os consumidores protejam os seus dados pessoais, a informação confidencial, certifiquem que a instituição está autorizada a desenvolver esta atividade, porque só pode desenvolver esta atividade quem tiver obtido autorização junto do Banco de Portugal. É importante também que procurem informação sobre a autoridade responsável pela intervenção, pela atuação destas entidades, na medida em que existem em Portugal instituições que disponibilizam estes serviços de pagamento, mas que, pelo facto de se encontrarem sediadas noutros países da União Europeia, não estão sujeitas à supervisão do Banco de Portugal, e sempre que suspeitarem que foram vítimas de uma fraude, devem de imediato contactar a instituição de crédito e, logo após, participar à ocorrência ao órgão de polícia criminal mais próximo. O exemplo do MBWay é um exemplo bastante conhecido de uma nova tecnologia, de um novo serviço de pagamento digital. A MBWay é uma aplicação que foi desenvolvida pela CIBS e permite, como sabem, realizar um conjunto muito amplo de operações, incluindo transferências instantâneas que permitem a transferência de fundos num curtíssimo espaço de tempo, a possibilidade de realizar compras online e físicas, permite a geração de cartões virtuais, permite também levantar dinheiro em ATM sem necessidade de colocar o cartão através do código gerado na app do MBWay, mas, como nós sabemos e temos vindo a ouvir e tem lido os jornais, tem sido utilizado para a realização das mais variadas burlas. Tipicamente, o que está em causa são burlas que nascem após a colocação em sites de compra e venda de produtos e serviços, como por exemplo o OLX, de anúncios por parte das vítimas, que pouco tempo depois de colocarem esses anúncios são contactados pelos burlões que manifestam interesse na compra daquele produto e propõem, por sua própria iniciativa, que o pagamento dessa compra, dessa venda, seja feita através do MBWay. Conseguem perceber, no fundo, pela conversa, que do outro lado está uma pessoa que não conhece, pelo menos de forma aprofundada, as características desta aplicação e levam a vítima a uma caixa multibanco, onde lhe pedem para inserir um conjunto de dados que, das duas, uma, ou levam à associação do cartão, do número de telemóvel do burlão à conta MBWay da vítima e, portanto, permitem ao burlão, a partir daí, realizar os pagamentos na conta da vítima, ou levam a vítima a associar à conta MBWay um código que lhe é transmitido durante a conversa telefónica pelo próprio burlão. Portanto, estamos perante situações que revelam de forma bastante evidente a mensagem que eu tenho vindo a tentar transmitir, que um fator fundamental de segurança nestas operações é que os clientes estejam conscientes das características do produto, que saibam como é que esses produtos funcionam e que ajam de forma consentânea. Nestas situações de burla, o que se verifica é que a burla só foi possível porque os clientes, os consumidores, não conheciam a forma de funcionamento do MBWay e, na prática, o que fizeram com a prestação daquelas informações ao burlão é um pouco equivalente à situação em que o consumidor entrega, no fundo, um cartão de débito juntamente com o seu PIN ao burlão para realizar os pagamentos que pretender. Portanto, estas situações não estão sujeitas a uma intervenção do Banco de Portugal, porque não há aqui
nenhuma violação de normas que regulam a atuação das instituições de crédito. O que está aqui em causa, de facto, é uma má utilização de um meio de pagamento. E, portanto, todos os cuidados são poucos. Caso pretendam mais informação, dado que já cheguei ao final do tempo que me foi atribuído, convido-vos a consultarem o portal do cliente bancário, que já foi aqui referido, onde poderão encontrar um conjunto muito abrangente de informações sobre os serviços de pagamento, sobre os direitos e os deveres dos consumidores, em particular perante situações de fraude, também informação sobre os cuidados a ter. E, portanto, é uma informação muito rica, muito pormenorizada, que eu vos convido a ler. De igual forma, o portal Todos Contam, do Plano Nacional de Formação Financeira, também contém informação muito útil sobre estas matérias. E, portanto, e sem prejuízo da consulta desta informação, fico disponível para eventuais dúvidas ou questões que tenham, fico disponível para procurar esclarecer. Muito obrigado. Muito obrigado. Há, de facto, muitas questões. O tempo passa muito rápido quando o conteúdo é interessante e as exposições são interessantes. Obrigado a ambos pelas vossas exposições. E em relação a esta última intervenção, estas questões da autenticação forte, na verdade, já nos acontecem no dia-a-dia. Nós, muitas vezes, simplesmente não sabemos que isso se trata de uma autenticação forte. O facto, por exemplo, de os bancos, através do serviço de MBWay, de um dia para o outro terem começado a pedir-nos mais do que uma autenticação, no fundo, aquilo que estamos a assistir é à implementação de medidas de autenticação forte, sem que saibamos que é assim que se chama. Portanto, muitas destas coisas, mais uma vez, são aspectos que fazem parte do dia-a-dia e que não são complicados. O grande desafio é nós estarmos ao corrente destas matérias e percebermos aquilo que devemos fazer. Em relação ao contactless, por exemplo, esta ideia de que não inserir um código nos gera, de alguma forma, um contexto de insegurança, depois está precavida, não é? Pelo facto de haver limites aos montantes nessas operações e, enfim, um conjunto de outras medidas que nos permitem ter alguma segurança nestas soluções. Também é muito engraçado ou muito interessante perceber que este contexto de confinamento que atravessamos, por um lado, aumentou este recurso às compras à distância, por exemplo, e com isso vieram também os pagamentos através de meios que algumas pessoas não estavam tão à vontade a utilizar, e daí a pertinência deste tema e como a doutora Lúcia referiu no início da sessão, também a pertinência provavelmente de mais sessões como esta em que possamos discutir estes e outros temas. Há algumas, como dissemos, há algumas perguntas que nos foram chegando, algumas delas, ou uma delas, por exemplo, pelos vistos, é para mim, e esta eu posso responder já, porque foi perguntado como é que se pode ter acesso às apresentações deste webinar. Este vídeo, esta reunião, esta conversa está a ser gravada e vai ficar disponível no site da Direção-Geral da Educação, e, portanto, aí poderão assistir com o tempo que quiserem a estas apresentações e retirar delas aquilo que entenderem que é útil. Há outras perguntas que nos foram chegando aqui e eu gostava agora neste último bloco de colocar algumas. A primeira eu gostaria de colocar a engenheira Ida Correia. Alguém nos perguntava o seguinte: os antivírus que se podem obter gratuitamente na internet são seguros? É uma das perguntas que foi colocada. Pois alguns antivírus gratuitos, na verdade, contêm malware para tentar roubar as nossas informações pessoais. Portanto, um software antivírus gratuito oferece uma proteção básica para o seu computador, enquanto que que seja pago oferece uma proteção mais abrangente. No entanto, se quiser utilizar um antivírus gratuito, leia as avaliações online, assista a vídeos que demonstram como usar os diferentes softwares antivírus gratuitos para ajudar a tomar uma decisão para qual o melhor
a melhor solução para o seu caso. Alguns fornecedores permitem que, inclusive, testar o produto para ver se ele é adequado às nossas necessidades. No entanto, se tem informações sensíveis no seu telemóvel ou no seu PC, deve investir num antivírus prémio com proteção móvel, que é pago. Se, por outro lado, for cliente Windows, existe um software gratuito que vem diretamente com o Windows, que é o Windows Defender, que aconselhamos a não desabilitar. Muito bem, muito obrigado. O tempo de facto é muito curto e eu vou tentar ser rigoroso no tempo que também me disponibilizaram e, portanto, eu ia dirigir aqui uma pergunta ao Dr. Pedro Dias, que já foi em parte referida na exposição, por isso se calhar juntava esta pergunta a uma outra. Se o meu banco não exigir a autenticação forte, quem é responsável caso ocorra uma operação não autorizada? Este ponto foi referido durante a apresentação, mas enfim, se quiser dizer alguma coisa sobre isso. E depois há outra que é, alguém que tenha acesso ao meu telemóvel consegue retirar dinheiro da minha conta através do MBWay. Também foi referido na exposição, mas se quiserem dizer mais alguma coisa sobre este ponto, como foram questões colocadas, aqui estão elas. Muito bem. Então, relativamente à primeira pergunta, e tal como tive a oportunidade de referir, se for realizada uma operação num contexto em que a instituição não exigiu a autenticação forte do cliente, a responsabilidade por eventuais perdas financeiras decorrentes dessa operação correm por conta da instituição, salvo se naturalmente o cliente tiver atuado de forma fraudulenta. Portanto, a resposta à questão é, em princípio, a responsabilidade por essas operações corre por conta da instituição. Relativamente à segunda questão sobre a utilização do MBWay, essa movimentação só será possível se a pessoa que se apropriou do telemóvel tiver acesso também ao PIN que é exigido para a realização dessas operações, o que naturalmente só será possível, enfim, poderá ser mitigado se o titular do MBWay tiver as cautelas necessárias para não divulgar esse PIN a terceiros. Para evitar esse risco, ou para reduzir esse risco, o cliente poderá também optar por, em vez de indicar ou de selecionar uma password, optar por um outro meio, por exemplo, de autenticação, como sejam os dados biométricos. É uma alternativa que poderá reduzir exatamente esse risco de operações não desejadas. Muito obrigado, não só pelas respostas, como pela prontidão e assertividade com que estão a ser dadas, assim conseguimos responder a mais algumas perguntas. Há aqui uma outra pergunta, eu dirigiria à Engenharia Ida Correia. Quando descarrego uma app, como sei se é segura? Esta questão também já foi aflorada na apresentação, mas se quiser concretizar um bocadinho mais, como são preocupações manifestadas por quem nos está a ver. Para saber se uma app é segura, tem que se fazer sempre um trabalho de pesquisa prévio. Primeiro que tudo, descarregar só de lojas oficiais. No entanto, tem que se ter em atenção, tem que se verificar quem é o vendedor ou o desenvolvedor, se é de uma empresa conhecida. Em muitos casos, os criminosos usam nomes ou aplicações parecidas às originais, é preciso ter cuidado com isso. É fundamental verificar as reviews. Uma app fidedigna deve ter centenas de reviews, enquanto que uma app falsa terá ainda muito poucas reviews. Verifique também a data da aplicação. Uma app falsa terá uma data mais recente, enquanto que uma app fidedigna terá com certeza uma data mais antiga, mas com updates recentes. Verifique erros no título ou na descrição das apps e tem que se ter cuidado, por exemplo, com as apps que prometem descontos em compras, portanto não se deve cair nestas promoções incríveis. E de qualquer das formas, se estiver em dúvida em relação a uma aplicação, visite a página oficial dessa aplicação e veja
os comentários que existem sobre essa aplicação. Muito obrigado, estamos mesmo na reta final. Eu vou aproveitar a boa vontade do Dr. Pedro Dias e vou colocar-lhe duas questões em simultâneo, um pouco também para acompanharmos as dúvidas que as pessoas procuram esclarecer. Uma delas diz: fiz uma compra online e paguei com o cartão bancário, mas o produto nunca foi entregue. Posso pedir a devolução do dinheiro ao meu banco? Esta é uma pergunta. E a outra, já agora, se tiver problemas com o meu cartão Revolut ou com a minha conta PayPal, posso dirigir-me ao Banco de Portugal? Muito bem, então procurando ser telegráfico, relativamente à primeira questão, eu julgo que é importante separar claramente aquilo que é a relação entre o consumidor e o vendedor, na situação que é relatada, e a relação do consumidor com a instituição. São duas realidades diferentes e distintas entre si. Portanto, se ocorrer um problema no âmbito do contrato de compra e venda, essa situação é alheia à instituição e, portanto, o cliente deverá resolver esse problema junto do vendedor. Se a ordem de pagamento tivesse sido corretamente feita, não cabe qualquer responsabilidade à instituição. Okay? É uma responsabilidade do vendedor. Relativamente à segunda questão, relativa ao Revolut e ao PayPal. E ao PayPal, sim. Ainda bem que essa questão surgiu, porque, de facto, permite-me chamar a atenção para um aspecto que eu, aliás, já tinha mencionado na minha apresentação, que é o facto de haver, em Portugal, operadores que desenvolvem a sua atividade ao abrigo de um regime de liberdade de prestação de serviços, portanto, estão sediados no Estado-membro da União Europeia e não em Portugal, e podem exercer essa atividade em Portugal, mas ao abrigo dessa liberdade de prestação de serviços, e o regime a que estão sujeitas pode ser diferente, ok? E a entidade responsável pela sua supervisão também é distinta. Nesse caso, não está aqui em causa a responsabilidade do Banco de Portugal, mas a responsabilidade da entidade de supervisão responsável no país onde essas instituições estão sediadas. Okay? E julgo que com isto respondi à questão. Muito obrigado. Respostas em tempo recorde. Obrigado a ambos pelo esforço de síntese para questões que muitas vezes não são fáceis de esclarecer. Nós estamos mesmo a chegar ao fim. Nesta parte final, enfim, julgo que é bom recordar aquilo que já foi dito no início, à disponibilidade do Banco de Portugal para participar em sessões de esclarecimento sobre estas matérias e outras junto do público escolar, em relação quer aos docentes, quer aos próprios alunos. Isso foi referido no início. E também esta questão de se aqueles que nos estão a ouvir, se quiserem obter mais informação sobre produtos e serviços financeiros, podem consultar o portal do cliente bancário do Banco de Portugal, que está disponível em clientebancario.bportugal.pt, através do qual também podem colocar questões ao banco, e se quiserem entrar em contacto com o Plano Nacional de Formação Financeira, que também foi referido durante esta sessão, então podem utilizar o e-mail pnff@todoscontam.pt. Resta agradecer a presença de todos, aqueles que contribuíram para esta conversa deste lado, onde eu também estou, e agradecer também àqueles que estão do outro lado a ouvir-nos e a participar. Da minha parte é tudo, não sei se alguém tem alguma coisa a acrescentar. Parece que não. Sendo assim, muito obrigado a todos e até um próximo webinar.